Você já parou para pensar em quanto tempo leva para alguém decidir se gosta ou não de você? Não são dias, nem horas, são 90 segundos ou menos. Isso mesmo, em menos de 2 minutos, a outra pessoa já formou uma opinião sobre você. Eu mais louco. Isso acontece mesmo antes de você conseguir mostrar o quão bom você é no que faz. Ter uma boa ideia, um bom produto, um bom serviço. Nada disso adianta se você não souber convencer os outros de que você é bom. E é aí que entra o poder da primeira impressão. Imagine poder usar o julgamento automático das pessoas a seu favor. Quando você aprende a controlar o que o seu rosto transmite, como o seu corpo se posiciona, qual tom a sua voz carrega e qual atitude você escolhe, demonstrar você se torna capaz de conquistar, influenciar e marcar presença, antes mesmo de dizer uma palavra inteira. É disso que estamos falando aqui. Da capacidade de transformar os primeiros segundos em oportunidades reais. Sabe aquela ideia de que basta ser bom tecnicamente para ter sucesso? Esquece. A ciência já mostrou que apenas 15% do seu sucesso vem do seu conhecimento técnico. O que realmente move a agulha, os outros 85%, está na sua habilidade de se conectar com pessoas, de criar vínculos de confiança e respeito. Isso é networking de verdade. E aqui eu não estou falando de eventos de negócios, nem de sair distribuindo cartões. Estou falando da sua capacidade de gerar conexão genuína, de fazer o outro sentir que estar perto de você é valioso. Porque no fundo, pessoas decidem com base em emoção, e se você não consegue criar essa ponte emocional logo nos primeiros momentos, dificilmente vai ter uma segunda chance. O mundo não é dos mais inteligentes, é dos que sabem se relacionar. E quando você entende isso, tudo muda. Suas vendas aumentam, suas oportunidades crescem, suas relações se fortalecem. Porque mais do que saber muito, você aprende a fazer os outros sentirem que estar com você vale a pena. Agora, imagina se você pudesse usar esse julgamento automático das pessoas, que acontece nos primeiros segundos, a seu favor. É exatamente isso que você começa a fazer quando entende como usar o seu rosto, o seu corpo, a sua voz e principalmente a sua atitude nos momentos iniciais de qualquer encontro. Cada gesto, cada expressão facial, cada variação no tom da sua fala está dizendo alguma coisa, mesmo que você não perceba. E a grande sacada aqui é começar a controlar essa narrativa não verbal. Quando você entra num ambiente com postura firme, expressão aberta, voz segura e um olhar presente, você está dizendo: eu estou aqui, eu sou alguém confiável, eu tenho valor. E tudo isso, antes mesmo da sua primeira frase. Esse tipo de consciência muda tudo, porque transforma você em alguém que comunica intenção, segurança e conexão logo de cara. É como se você hackeasse o cérebro do outro e dissesse, sem palavras: pode confiar em mim. E é esse tipo de presença que abre portas nas vendas, nos relacionamentos, nas oportunidades que mudam a sua vida. Pouca gente para pensar nisso, mas no fundo, só existem 6 maneiras de você conseguir o que quer das pessoas. 6. E quando você entende isso, começa a perceber por que alguns caminhos são mais eficazes e mais sustentáveis do que outros. Vamos lá. Você pode conseguir algo pela lei, ou seja, obrigando por regra. Pode conseguir pelo dinheiro, pagando, pode usar a força física, impondo, pode apelar para a coação emocional, jogando culpa ou pressão. Pode tentar a sedução, usando charme e influência emocional. Ou, e aqui está o ponto mais poderoso, você pode usar a persuasão. A persuasão é a forma mais elegante e eficaz de alcançar o que você quer, porque ela faz a outra pessoa querer o que você quer. E isso muda tudo. Persuasão não é manipulação, é alinhar interesses, é inspirar, é apresentar uma ideia de forma tão clara, tão envolvente, tão conectada com o outro, que ele naturalmente diz: sim, vendas são isso, networking é isso, relacionamentos também. Quem domina a arte da persuasão não empurra nada, atrai. E quando você entende isso, começa a falar menos para convencer e agir mais para conquistar.
E é nesse ponto que entra uma das técnicas mais simples e, ao mesmo tempo, mais eficazes para aumentar sua capacidade de convencimento. Reparar na cor dos olhos das pessoas pode parecer bobo à primeira vista, mas isso vem de uma experiência real contada por Nicholas Butman. No livro Como Convencer Alguém em 90 Segundos, um líder de vendas queria melhorar o desempenho da equipe e propôs algo curioso. Pediu que os vendedores começassem a anotar internamente se o cliente tinha olhos claros ou escuros. Só isso, sem comentar com ninguém, sem mudar o discurso, apenas prestar atenção nesse detalhe. E o que aconteceu? As vendas dispararam. O motivo? Para perceber a cor dos olhos, o vendedor precisava manter um contato visual mais profundo, mais presente. Isso automaticamente aumentou a conexão, a confiança e o poder de influência. Ou seja, ao focar em algo aparentemente simples, eles melhoraram a qualidade da presença deles no atendimento. E você pode aplicar isso em qualquer conversa e entrevista, de emprego, reunião, primeiro encontro. Quando você olha de verdade nos olhos do outro, a sua mensagem ganha uma força que palavras sozinhas jamais teriam. Agora segura essa, porque essa técnica aqui é uma das mais poderosas que existem no mundo da comunicação. Seja um camaleão. Isso mesmo. Você já reparou como o camaleão se adapta ao ambiente em que está? Ele muda a cor, o comportamento, se integra ao meio. E é exatamente isso que você precisa fazer. Se adaptar à pessoa com quem está falando. Não é sobre fingir ser outra pessoa, mas sobre criar uma conexão mais profunda espelhando a linguagem corporal, a energia e até o tom de voz do outro. Isso tem nome. Espelhamento, também conhecido como sincronia límbica. Funciona assim. Se a pessoa se inclina para frente, você também se inclina levemente. Se cruza a perna, você cruza depois. Se está com uma postura mais relaxada, você acompanha. Se a energia dela está mais baixa, você não chega pulando. De empolgação, você ajusta o seu ritmo. E até o tom de voz entra nisso. Se a pessoa está falando com voz calma, baixa, você acompanha esse tom. Se está entusiasmada, você sobe um pouco o seu também. Isso tudo acontece num nível inconsciente e gera um efeito poderoso. A pessoa sente que você é parecido com ela, e isso cria empatia instantânea. As pessoas gostam de quem se parece com elas. E quando você domina essa técnica, começa a conquistar sem forçar, só por afinidade sentida. E se eu te dissesse que uma única palavra pode aumentar drasticamente suas chances de convencer alguém? Pois é, essa palavra é porque, e não sou eu que estou dizendo, é um estudo clássico feito em Harvard, que deu origem a um dos gatilhos mentais mais poderosos da comunicação: o gatilho da razão, ou o gatilho do porquê. No experimento, um pesquisador tentava furar fila numa sala de copiadora. Quando ele simplesmente pedia "posso passar na frente?", cerca de 60% deixavam, mas quando ele dizia "posso passar na frente porque estou com pressa?", o número subia para 94%. Agora segura. Quando ele dizia "posso passar porque preciso tirar umas cópias", ou seja, uma razão completamente óbvia e fraca, ainda assim, 93% deixavam ele passar. O que isso mostra? Que ao ouvir a palavra "porquê", o cérebro das pessoas entra num estado automático de aceitação. Parece que você, dando uma justificativa, deve ter um motivo legítimo, mesmo que não seja, e você pode aplicar isso em qualquer situação a pedir algo, argumentar, negociar. Em vez de dizer "vamos fazer isso", diga "vamos fazer isso porque vai nos poupar tempo". A simples presença de um porquê transforma sua fala em algo mais convincente, quase como mágica. E agora vem talvez a parte mais importante de todas. A responsabilidade pela sua comunicação é 100% sua. Não adianta dizer "mas a pessoa entendeu errado. Não foi isso que eu quis dizer". Se o outro não entendeu, a falha não está nele. Está na forma como você transmitiu. A comunicação eficaz não é sobre o que você fala, mas sobre o que o outro compreende. E quando você assume essa responsabilidade, tudo muda. Você para de colocar a culpa no mundo e começa a ajustar suas estratégias. Tentou vender algo e ouviu um não. É feedback. Fez um convite e foi ignorado? É feedback. Não conseguiu engajar uma conversa importante? É feedback. Não existe fracasso.
Existe informação sobre o U que pode ser melhorado. E isso não é papo motivacional vazio, é mentalidade de crescimento. Cada não que você recebe carrega pistas valiosas sobre o U que ajustar na sua fala, no seu tom, na sua abordagem, e quanto mais você lapida isso, mais convincente e influente você se torna. A comunicação é uma habilidade, e toda habilidade pode ser treinada. O segredo é parar de se vitimizar e começar a agir com intenção e consciência a cada interação.